Nossa Senhora do Livramento, de Fernando Fiuza para Lula Nogueira. Numa tarde da década de 80, entrei naquela igreja ainda branca, já livre de teológicas tormentas, para pedir e descansar à sombra. Era um mendigo de barriga cheia, era parada para além da carne. Tinha saúde, juventude e meios, era poeta, mas não publicara. Pedi à santa um help cabotino e entreguei-lhe o destino vislumbrado, soltura de um desejo de menino, tomado pela dança das palavras. Quando saí, o sino repicado regia os passos de um rapaz franzido. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas, Arte e Cultura. No programa de hoje, a nossa intenção é discutir um pouco o movimento cineclubista em Alagoas, né? Esse movimento que sempre é um movimento de vanguarda. Para fazer isso, nós estamos aqui com a doutora Tatiana Magalhães, que é doutora em Linguística, na linha de análise do discurso, professora universitária e revisora. A Tatiana tem um vasto currículo aqui, né, de participações em mostras, no movimento cineclubista, no movimento do audiovisual. Nós trouxemos também o Janderson Felipe. O Janderson é graduado em comunicação social, em jornalismo, participou do Ateliê Sesc de cinema em 2014, quando dirigiu Três Mercados, e em seguida fez operação de câmara, curta-metragem, é responsável pela cobertura, né, Janderson? Eu encontro sempre você lá no Festival de Cinema de Penedo, a última, no nosso encontro, eu acho que foi por lá. Discutir um pouco isso. E na música a gente tem uma galera que está vindo aqui, né, um grupo de rap, né, que é a Hellis no Rules, não é isso? Tá, ok? Só peço para vocês para entrarem um pouco mais para cá no palco, para que a gente fique se vendo aqui nessa conversa. É um novo formato que o Alagoas Arte e Cultura está usando, né? Agora, você que há 10 anos acompanha o nosso programa, é que nós fazíamos o programa fragmentado e sem um tema previsto. Agora, né, nessa nova parceria que estamos implementando entre a TV Assembleia e a TV Educativa, né, nós estamos com uma equipe maior, as pessoas, não é, que estão, a Viviane está produzindo, não é, o Jimmy está dirigindo, o Erivaldo, o pessoal lá da TV Educativa participando na consecução do programa, e a gente aqui testando novos formatos, né? Começando a colocar uma coisinha diferente, outra, vai vir depois o cenário, né? A gente vai preenchendo o nosso programa. E hoje com a Hellis Rules também, que... É isso? Hellis? Hellis No Rules. Hellis? No Rules. No? No Rules. No Rules. Mero então, sem regras. Você? Diego Verdino, meu nome. Diego? Santiago e... Duval MC. São os caras da... E hoje, especialmente, o pessoal da base deles não está aqui. Quem vai fazer o som é o nosso Brabal, não é isso, Brabal? Tudo afiado aí? Bom, mas a gente vai começar conversando aqui sobre essa coisa do cineclubismo. A gente, Tatiana, antes, abandonar aqui o nosso celular agora, antes a gente estava conversando dessa coisa sempre de vanguarda, essa
esse rótulo, não diria, essa definição de que é um movimento vanguardista, sempre é em cada momento que ele surge, vai e vem, o movimento cineclubista. É meio isso mesmo? Então, o movimento cineclubista ele sempre está ligado a esse processo de democratização do audiovisual, né? Então, é uma possibilidade, é uma linguagem que leva não só a diversão, mas a reflexão. A gente sempre puxa debates, né? O cineclubismo não é somente a exibição pela exibição, é também trabalhar o cinema como forma de expressão, de reflexão, de pensar mesmo o mundo, a sociedade, e de repensar, de ressignificar também essas questões, né? Então, eu acho que é muito isso. É o Janderson, é por aí, Janderson, a história? É por aí também. É também a gente levar o cinema a lugares que a gente não tem acesso muitas vezes, assim. Por isso que é muito importante a gente ter, como a morte dos cinemas de bairro e dos cinemas do interior, né? O cinema ficou muito centralizado ao Centerplex, aos shoppings. Então, é importante para levar para esses lugares, assim. Então, o cinema, né? As obras audiovisuais, assim. E aí tratar essa questão de conscientizar, porque aí não é só ver o filme, mas também discutir, falar sobre ele, as questões que eles trazem. É isso. Então, vai para além da atitude passiva, que a gente interpreta passiva, mas nem sempre passiva. O fato de você estar sentado a uma cadeira cinema não significa passivo, você está pensando ali, né? Mas esse vai mais direto, ele vai para a discussão, para a organização popular, por aí, Tatiana, o movimento cineclubista ele vai mais na base, digamos assim. Eu acho assim que existem diferentes perfis de cineclube, né? A gente estava falando um pouco dos cineclubes da década de 60, 70, 80. O movimento cineclubista teve muita força no processo de redemocratização, né, do país. E aí ele tinha muito esse perfil, assim, algumas obras que não circulavam, filmes que levavam mais à reflexão política, filmes que muitas vezes não conseguiam ser distribuídos pelas salas de cinema, e aí eles eram colocados para que o público tivesse acesso, e sempre nesse movimento de ser gratuito, né? Então, mas hoje assim a gente tem vários perfis. Eu acho que não tem um movimento cineclubista organizado como existiu no passado, né? Eu cheguei a participar, acho que no começo dos anos 2000, acho que 2003, por aí, teve uma tentativa de reorganização, acho que no começo do governo Lula, do primeiro governo Lula. Teve uma tentativa de reorganizar o movimento cineclubista, com apoio, dessa vez, né, da Secretaria de Audiovisual. E aí acho que eu cheguei a participar do Seminário Nacional, que aconteceram outras vezes, mas agora, nesse momento, a gente está tendo meio que esses movimentos mais isolados, né? Não tem há uma tentativa aqui em Alagoas, por exemplo, de reunir os cineclubes, mas, efetivamente, a gente nunca chegou a se encontrar com outros cineclubes, né, Jean, para discutir. E aí esses cineclubes eles têm perfis bem diferentes, né? Teve um edital recente e são vários perfis. É natural e é determinante que seja gratuito, ou existe formatos de cineclube onde se cobra, Janderson? Existe alguns formatos assim? Como se fala na questão de democratização, é importante que o acesso seja o mais facilitado possível, né? Então, é importante para o cineclube ser gratuito. No caso, eu e Tati somos do Mirante Cineclube. A gente sempre briga para que todas as sessões sejam gratuitas. A gente consegue um espaço gratuito lá no Arte Pajuçara para que as nossas sessões aconteçam. Mas já soube de cineclubes que cobram ingresso, assim, mas um ingresso muito promocional, chapéu, assim, né? Tipo de R$2, R$3. A velha rodada do chapéu dos artistas. Ou algo desse tipo mesmo. Porque, de fato, nos custos. Porque, de fato, tem um custo, assim, mínimo que seja. Por exemplo, a gente tem uma questão que a gente já faz num cinema. Então, a gente não tem custo de levar projetor, tela, essas coisas. Som, mas, tipo, outros cinemas que vão precisar se estruturar em alguns espaços, aí eles vão ter outros tipos de custos que aí
de fato demanda. O Mirante está com qual é o tempo de atividade? Então, a gente vai para 3 anos agora, em março, de atividade. Assim. Em teoria, a gente começou na Sururu de 2016, né? Em dezembro, mas a nossa primeira sessão foi em março de 2017. Então, a gente conta com o 3 aniversário anos. em março. Ele acontece, tem uma periodicidade, o público conta com uma periodicidade, você sabe quando vai acontecer, é de tanto em tanto tempo, como é que Sim. acontece? É uma vez no mês, lá no Arte Paisara, no primeiro sábado de cada mês. Assim. E aí depende só de algumas sessões especiais que a gente faz de vez em quando, que aí muda a data, assim, mas o nosso período assim, mais frequente é sempre o primeiro sábado de cada mês. Vai cinema e vai debate, ou vai música também? O que é que acontece Então, vamos dizer, nossa sessão padrão, que é a sessão que a gente faz desde o começo, que é filme e debate depois, que é primeiro sábado de cada mês, lá no Arte, às 14h. E depois do filme tem um debate lá no hall, mesmo do Arte Pajuçara. Mas aí depois a gente foi sentindo a necessidade de fazer outros tipos de sessão, assim, de pensar outros formatos mesmo. Então aí já teve sessão com música, sessão com apresentação musical antes, inclusive do Helles, e depois os filmes, sessão com sarau também, que no caso a gente fez a mostra Quilombo de Cinema Negro no ano passado, no ano passado mesmo, a gente está em janeiro desse ano. E lá a gente testou os formatos, com música, por exemplo, com o Helles no começo, depois os filmes. E depois, no segundo dia, a gente teve sarau de poesia, aí depois teve os filmes. Então, aí, nessas sessões especiais, a gente tenta testar os formatos também, porque o cinema acaba agregando também essas outras artes, assim, e acaba conversando, assim, com esses outros formatos. Falar em outras artes, vamos conversar com o pessoal do Helles, no Hules aí. Então, como é que foi esse casamento de estar numa plateia convocada para cinema, mas também tinha essa jogada dupla, essa carta coringa, né? De ter o cinema e ter essa plateia do cinema também. Como é que foi para vocês isso? Foi tudo a ver com a nossa proposta, sabe, Paulo? Porque quando a gente formou o grupo, no iniciozinho de 2018, a gente já tinha nosso trabalho com o rap. E a gente disse, poxa, vamos fazer uma música. Acabou que formamos o grupo e a gente queria algo diferente do que já tem estabelecido aí. Então, a gente buscou sempre esse intercâmbio. Por exemplo, todas as bases que a gente vai tocar aqui, tem guitarras do Kaique Guimarães, que é o Jorge, artista lagoano, e tem baixos do Laranja, Alex Campos, que ele toca na Unidade Nova Praia. Isso. Então, a gente busca esse intercâmbio, não só na questão da musicalidade, como também propostas do pessoal do Mirante. Das temáticas. Exatamente, né? para a gente estar podendo participar de um ambiente que, como você falou, não é um ambiente comum, da gente estar ouvindo rap dentro do cinema. Então, para a gente já instigou legal. O Durval fez nesse último ano, 2019, o Durval, ele fez umas montagens com música da gente que a gente pôde exibir no cinema. Então, o intercâmbio parte nesse sentido. Conversa bem, né? A música com audiovisual hoje conversa bem. A própria coisa dos clipes, né? Que é um pouco de cinema para as músicas, não é isso? Isso mesmo, bastante. É aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado, né? É isso, né? Então, mas vamos... E quem não é ouvido também não é lembrado. Então, vamos ouvir agora. É isso aí, vamos lá. O Helles do Hules vai trazer o que para a gente hoje com a participação especial do DJ... Prebal. Um abraço pro nosso parceiro Eliseu, acabou ficando doente, não pôde comparecer hoje. Vamos marcar outro dia para você vir aqui. O Eliseu, infelizmente, não compareceu. Mas vamos lá. Então vamos ouvir o que agora? Rolê de Bamba. Rolê de Bamba. Pelas ruas de Maceió. Helles do Hules. Alagoas. Helles do Hules, valeu, ó. Tremenda chapa aí do Teatro Sérgio Cardoso, Teatro de Arena Sérgio Cardoso, né? Por aqui. Esse teatro tem uma história enorme, né? E que vocês estão fazendo parte dela agora. Bom, a gente vai fazer um intervalozinho
não é? Aqueles intervalos como é aqui nas nossas TVs públicas, rapidíssimos. E daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais dessa discussão do cineclubismo e ouvindo um pouco mais a música do pessoal do Helles do Roles.